Olha, tem uma história que quase todo mundo já ouviu falar, né? A parábola do filho pródigo. Mas será que a gente realmente entendeu a profundidade dela? Hoje, a gente vai fazer algo diferente. Vamos revisitar essa parábola, só que com um novo olhar, um olhar da filosofia espírita, da psicologia da alma. A ideia é descobrir juntos o que está escondido ali, nas entrelinhas dessa narrativa que atravessa séculos. Para guiar nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, vamos ver como essa história é, na verdade, a jornada de todos nós. Depois, vamos analisar em detalhe os dois filhos, aquele que vai embora e aquele que fica. Em seguida, vamos mergulhar na figura do pai e seu amor sem condições. E, por fim, vamos entender como tudo isso funciona como uma verdadeira terapia para nossa alma. Então, vamos começar. O primeiro ponto, que é crucial, é entender o seguinte: isso aqui não é só uma historinha antiga, não. É, na verdade, um mapa da jornada da alma. Um mapa super atual, tão relevante para a gente hoje quanto foi há 2000 anos. E aqui está a grande chave da coisa toda. O motivo pelo qual essa história mexe tanto com a gente é porque, no fundo, nós somos todos os personagens dela. Cada um deles reflete um pedaço da nossa própria experiência de se afastar e depois de querer voltar. E é aqui que a visão espírita muda tudo, sabe? Vira o jogo completamente. Porque onde muita gente costuma ver só pecado, erro, falha moral, a doutrina nos mostra um processo. Um processo de crescimento. A partida do filho, então, deixa de ser só um erro para ser punido. Na verdade, ela se torna uma etapa fundamental para ele se encontrar e finalmente entender o que é o amor de verdade. Vamos então começar por essa jornada para fora, essa jornada de afastamento que é personificada ali no filho mais novo. Ele é o grande símbolo da alma que decide deixar a segurança do lar para ir enfrentar o mundo e, o que é mais importante, para ir enfrentar a si mesma. E veja bem, não se trata só de uma rebeldia de jovem de querer curtir a vida. É algo mais profundo. É uma busca, mesmo que inconsciente, uma busca espiritual, psicológica. Ele acha que está indo atrás de liberdade, mas na realidade, ele está indo ao encontro das próprias paixões, dos próprios vazios. O caminho dele é muito claro, né? Primeiro ele sai da segurança, depois mergulha de cabeça nos prazeres, nos excessos, até chegar no fundo do poço. E é lá, justamente no pior momento, que a virada de chave acontece. E não é pelo medo, não. É por uma clareza que surge de repente. E esse é o ponto. A virada é o insight. É um momento terapêutico, sabe? A mente dele não pensa, eu vou ser castigado. Não! O que ele pensa é, na casa do meu pai os empregados têm pão de sobra. É a lembrança do amor e não o medo da punição, que ilumina o caminho de volta para casa. Só que a crise do filho que foi embora é explícita, né? É barulhenta. Mas a parábola é genial porque ela nos mostra uma outra forma de estar perdido. Uma forma muito mais quieta, mais sutil. A do filho que fica. E a doença dele? A doença dele é de certa forma ainda mais complicada. Pois é, enquanto o irmão vivia uma crise para fora, a do filho mais velho é toda para dentro, invisível. Por fora, ele é o filho modelo, né? Cumpre o dever, mantém a pose, mas por dentro o coração dele tá seco, endurecido. A fidelidade dele é pura obrigação, não é amor. A virtude dele é só uma fachada para esconder o orgulho, a inveja, o ressentimento. E essa comparação é fantástica para a gente entender o contraste, né? De um lado, um filho que tem uma crise externa, visível, barulhenta, uma queda que força ele a acordar. Do outro lado, um que sofre por dentro, em silêncio, uma doença que vai corroendo a alma, que o prende na própria amargura de se achar certo. No fim das contas, os dois estão perdidos, cada um à sua maneira. Então a gente tem esses dois filhos perdidos, um fora de casa e outro dentro da própria casa. E bem no centro disso tudo, resolvendo as duas crises, está a figura do pai. E ele não age como um juiz, de forma alguma. Ele age como o próprio símbolo do amor incondicional. A reação do pai é o ponto alto da história, tanto emocional quanto terapeuticamente. Não tem sermão, não tem eu te avisei, não tem cobrança. O que tem? Uma festa. Simplesmente uma festa. A alegria de ter o filho de volta é tão grande, mas tão grande, que apaga qualquer necessidade de punir ou de humilhar. Então, o ponto crucial é esse. A ótica do pai não é a do pecado, mas a da perda e do reencontro. O filho não era um pecador, ele estava perdido.
Ele não estava em desgraça, ele estava morto para aquela família e agora reviveu. Essa mudança de perspectiva, nossa, ela muda tudo. É esse amor que é a grande força de cura para todo mundo ali. Para o filho mais novo, ele oferece um perdão que o rapaz nem teve coragem de pedir. E para o filho mais velho, ele faz um convite. Um convite para ele largar o ressentimento e entrar na festa, para curar aquela doença que ele carregava por dentro. Certo. Mas como é que essa história de milênios atrás se aplica na nossa vida hoje? Bom, é exatamente aqui que a parábola se mostra como uma ferramenta poderosíssima para a nossa própria jornada interior. A grande mensagem, olhando por esse ângulo espírita, é de que o amor é o remédio. O amor por si, que permite o retorno, e o amor divino, que sempre acolhe. Esse amor é o agente de cura definitivo para todas as dores da alma. E o que a gente aprende com tudo isso? Cada personagem deixa uma lição. O filho mais novo nos alerta sobre o perigo das fugas externas. O mais velho, sobre as prisões que a gente cria por dentro. E o pai? Bom, o pai nos lembra da força gigante do amor e do perdão, que está sempre, sempre disponível para nós. E dá para a gente ampliar ainda mais essa visão. Essa jornada de ir e voltar não acontece numa vida só. Do ponto de vista da reencarnação, esse processo todo de se afastar do equilíbrio, de aprender com os próprios tombos e voltar para a casa do pai, é, na verdade, a própria história da nossa evolução espiritual através de muitas e muitas vidas. E para a gente fechar, fica essa reflexão, uma pergunta bem direta, na verdade. Quando a gente olha para dentro, com honestidade, onde é que a gente se reconhece mais? Nas nossas próprias sombras? É na inquietação do filho mais novo que sai para o mundo buscando algo e às vezes se perde? Ou será que é no orgulho ferido do mais velho, naquele ressentimento silencioso, naquela sensação de injustiça? A parábola, no fim, funciona como um espelho. E talvez reconhecer qual desses filhos mora dentro da gente seja o primeiríssimo passo na nossa própria jornada de volta para casa.